se a gente quer otimizar o processo da aprendizagem, se a gente foca no erro, isso pode ser mais eficiente. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que você quer, por exemplo, ajudar uma pessoa que tem o traço da desatenção. Então, a gente quer ajudar essa pessoa a desenvolver melhor o processo da atenção, certo? Ela tem o traço da desatenção. Se a gente começa a falar, olha, a atenção é muito importante por causa disso, 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 a pessoa atenciosa, ela tem essas características, isso, isso, isso. A pessoa que tem a desatenção, ela vai falar, legal, achei muito bacana, mas como é que eu chego nessa condição? Né? Então, percebam que existe um gap, existe um intervalo, né, que precisa ser construído esse caminho para que a pessoa que tem a desatenção ela consiga desenvolver o processo da atenção. Ao passo que se você chega para a pessoa que tem desatenção e fala, bom, a pessoa que tem desatenção, ela tem essas características, geralmente a desatenção causa isso, isso e isso, porém a gente consegue dar esses passos, a gente consegue utilizar essas técnicas para então chegar no processo da atenção. Ou seja, a gente está utilizando o processo do erro, que é muito mais próximo da pessoa, né? Ou seja, por isso que eu coloco ali, a gente está falando das dificuldades recíprocas, né? Se você consegue estabelecer essa conexão com a pessoa através da reciprocidade, ou seja, através da limitação que ela tem, é muito mais fácil de ser construído um caminho para a gente chegar no acerto, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente estuda a aprendizagem pelo erro. Isso facilita, né? A conexão é facilitada quando a gente estuda isso. O segundo ponto é o seguinte, que são os benefícios da experimentação refletida. O que é isso na prática? E aqui, inclusive, eu vou trazer um educador norte-americano, que é o John Dewey, né? E o John Dewey dizia assim, ele tem 2 pontos aqui, nesse slide, que eu acho interessante trazer. Algo bem interessante, inclusive, eu acho bem bacana a abordagem que ele faz. O John Dewey falava assim, que a gente não aprende através das experiências. A gente aprende através das reflexões que a gente tem a partir das experiências. Ou seja, não adianta a gente ter uma série de vivências se a gente não está refletindo a respeito delas, se a gente não está tentando extrair os aprendizados. Isso é experimentação refletida, né? E o erro, ele permite isso, né? Porque você está tendo a experiência, você está passando pela experiência, e geralmente, se a gente passa por situações que a gente não tem experiência, é muito provável que a gente vai errar, né? E aí, se a gente tem a reflexão a respeito daquela experiência que a gente passou, a gente consegue extrair um aprendizado. Essa é a primeira abordagem de John Dewey, que eu acho interessante, que tem a ver com isso. E o John Dewey também falava o seguinte, né? Ele era muito a favor da questão da prática, né? Então ele falava assim, dê aos estudantes algo para fazer, não algo para aprender, porque o fazer, ele demanda o pensar, e aí a aprendizagem ocorre naturalmente. Ou seja, ele era um adepto dessa questão da prática. Isso também tem total relação com o erro, né? A gente está falando da experimentação, e quando você se coloca nas situações, você está tendo a prática, né? E para você chegar, como a gente comentou, para você chegar naquele momento de excelência do acerto, a gente vai passar por vários caminhos, a gente vai errar, e a gente vai tirar uma série de aprendizados para conseguir chegar com eficiência, né, no acerto. Então, é interessante essa reflexão do John Dewey, e eu penso até que essa reflexão da prática que ele traz, né, da importância do fazer, ela é o embrião do que hoje a gente considera, do que a gente conhece como aprendizagem perceptiva, que é justamente a aprendizagem através da prática, você deixar a pessoa aprender por conta própria, através das próprias experiências, através dos exemplos. Isso é aprendizagem perceptiva. Então, o que o John Dewey falava lá em 1940, né, até antes, já era o embrião da aprendizagem perceptiva, já era o embrião do que hoje se chama de métodos de ensino, por exemplo, baseados em problemas, ou seja, os alunos têm que resolver problemas reais, né? Então, esse é um segundo ponto que eu acho interessante da gente estudar a aprendizagem pelo erro. O terceiro ponto é o seguinte, que é a análise retrospectiva. Vamos fazer um outro exercício aqui. Imagine só, observe você, como que você era há 5 anos atrás. Há 5 anos, como que você funcionava? Muito possivelmente, se você observar a sua versão de 5 anos atrás, você vai observar, comparando com a sua versão atual, você vai observar que teve vários pontos que você corrigiu. Você fala, puxa, hoje a versão que está aqui, né, em 2020, é uma versão melhorada em relação à versão de 2015. Né? Tinha vários erros que eu cometia naquela época que hoje eu já não cometo mais. Teve um processo de amadurecimento, certo? Então, quando a gente olha para o passado, através dessa análise retrospectiva, a gente consegue perceber que vários erros foram corrigidos, certo? Agora, vamos fazer um outro exercício. Imagine agora você lá em 2025, né, a sua versão de 5 anos no futuro. Muito possivelmente, se a gente pegar lá a nossa versão de 2025 e olhar hoje para 2020, a gente vai observar e falar, puxa, aquela versão de 2020, ela poderia ser melhorada nisso, nisso, nisso. Tinham esses erros que eu cometia naquele momento, naquela fase, e hoje, em 2025, eu já não cometo mais, né? O que quer dizer com isso? A gente não está imune ao processo do erro, né? Sempre vai ter coisas a melhorarem, né? Então,
quando a gente tem essa visão, a gente está mais aberto, né, a essa questão de tentar aprimorar os próprios traços, ok? E, por último, nós temos também um fator que é extremamente importante, quando a gente estuda a aprendizagem pelos próprios erros, que é de chamar a responsabilidade para si. Ou seja, a gente não está considerando só os fatores externos aqui. A gente não está se apoiando em fatores externos. A gente está chamando a responsabilidade falando, bom, o que eu posso melhorar dentro de mim mesmo? Quais são os pontos que eu posso aprimorar para, então, otimizar os meus acertos pessoais? Por esse motivo, pessoal, que eu entendo, né, por esses 4 motivos aqui, que o processo da aprendizagem pelo erro vale a pena ser estudado, né? Ele pode trazer uma série de benefícios.